Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. No último mês de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o aumento das alíquotas de importação de produtos brasileiros em 50%. O tarifaço, como tem sido chamada a medida, pode ser visto como mais uma arma da ofensiva estadunidense contra o rearranjo geopolítico e econômico que ameaça sua hegemonia num mundo em intensas transformações, como é o caso da união dos países que formam os BRICS. O memorando oficial que o governo norte-americano publicou em 30 de julho deste ano afirma que o Brasil representa uma ameaça à segurança dos Estados Unidos e citou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como responsável por abusos contra opositores, empresas e cidadãos norte-americanos. A ofensiva de Trump é interpretada como uma ameaça à soberania nacional brasileira, já que justifica o tarifaço com forte impacto econômico para o Brasil como uma punição ao país por levar à justiça o ex-presidente Jair Bolsonaro e centenas de apoiadores por tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2002 que elegeram Lula. A determinação do STF de levar a julgamentos que atentaram contra a democracia brasileira é enquadrada por Trump como perseguição política e violação de direitos humanos. Para analisar essa tentativa de ingerência estadunidense em decisões dos poderes da República e o que isso representa para a soberania nacional, convidamos para o ponto de pauta de hoje o professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSM, José Renato Ferraz da Silveira. José Renato é graduado em Relações Internacionais pela PUC São Paulo e em História pela UBRA, mestre e doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Inicialmente, professor José Renato, muito obrigado por aceitar nosso convite para o ponto de pauta de hoje. Obrigado pelo convite. Agradeço demais. Professor, como se pode interpretar o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil? Mais que uma decisão econômica, também podemos entender como um ato político que tenta interferir em leis e na soberania interna do país para defender aliados na extrema-direita? Eu acho que não é uma decisão técnica, não é uma decisão econômica, é puramente uma decisão política. Porque, se formos pensar do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, os Estados Unidos já há mais de uma década acumula superávit comercial com o Brasil. Os Estados Unidos exportam muitos produtos para o Brasil e nessa balança comercial sempre foi favorável. Então, na minha visão, na minha concepção, não é uma decisão técnica, não é uma decisão econômica, é puramente uma decisão política e, de fato, de interferência direta nas decisões tanto do nosso judiciário e principalmente em relação a esse, como você disse muito bem, essa reorganização que está acontecendo no tabuleiro global. O Brasil, claro, é uma das lideranças dos BRICS e nesse sentido, o governo Donald Trump reconhece os BRICS e principalmente essa participação brasileira como uma ameaça mesmo, tanto à segurança norte-americana e principalmente aos próprios interesses norte-americanos. Então, essa decisão ela tem um foco, né? É até interessante, se a gente for lembrar, né, Fritz? Ela acontece, aquela primeira carta do Donald Trump, que ele posta na sua própria rede social, e até fugindo do padrão de uma diplomacia, porque normalmente na diplomacia você comunica-se com outro chefe de Estado através de canais oficiais. Ele não utilizou canais oficiais, ele foi na própria rede social dele, publicou a carta e até o próprio governo brasileiro estranhou esse tipo de postura, né? Fugindo totalmente dos canais oficiais, dos canais da diplomacia, né? E aí o que aconteceu? Se a gente for lembrar, quando aconteceu essa carta, foi dias após a cúpula que aconteceu no Rio de Janeiro dos BRICS. Professor, sobre isso até, uma questão também que chama a atenção é justamente, por exemplo, o Brasil levantou a proposta, né, de ter uma outra moeda balizando as negociações econômicas mundiais que não o dólar, né? Então, na sua avaliação, tem uma relação direta com essa ofensiva do governo norte-americano, né? Claro, foi uma mensagem direta e explícita, né, a essa proposta, né? Porque, na verdade, os BRICS eles não são uma afronta à hegemonia
norte-americana diretamente. Vamos dizer, colocar nesses termos. Na verdade, é um questionamento do status quo da governança econômica, né? As reformas que foram feitas no início desse século XXI, né, foram muito tímidas, né? Foram fracassadas de fato. E normalmente os Estados Unidos, os países europeus que sempre foram responsáveis por essas grandes reformas institucionais, do Banco Mundial, do FMI, entre outras instituições, né? Que nós devemos lembrar, né, Fritz, que foram criados no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, que foi esse mundo liberal que foi criado pelos Estados Unidos, né? Coube aos Estados Unidos criar essa estrutura, essa arquitetura institucional que mantém-se inalterada até os dias de hoje, né? Então os BRICS, na verdade, eles têm um posicionamento de discutir e tentar propor um novo mundo em termos de governança econômica mundial. Porque na visão desses países que fazem parte dos BRICS, com os novos que agora fazem parte, essa governança econômica internacional ela não é mais legítima. Então, tanto o Brasil, quanto a própria China, quanto a própria Rússia, quanto a própria Índia, que são os principais ali países dos BRICS, eles questionam essa legitimidade. O que acontece agora nesse governo Trump 2.0? Eles não querem que isso seja questionado, essa legitimidade perante os Estados Unidos. E o que é interessante, né, Fritz, a legitimidade e coerção são duas palavras que sempre os Estados Unidos organizaram mais ou menos o sistema internacional, né? Quando eles não conseguem ter a legitimidade, eles utilizam, evidentemente, os instrumentos coercitivos. Essa ação dos Estados Unidos contra o Brasil é um instrumento coercitivo. A tentativa direta de interferir no nosso judiciário, que é independente. O governo brasileiro nada pode fazer em relação às decisões que estão sendo tomadas contra o próprio Bolsonaro e os outros envolvidos do 8 de janeiro. Então, veja, é um claro ataque às nossas instituições livres. Esse é um ponto. Certo. Professor, tem uma questão também, é que esse processo, essa crise toda, né, ela tem escalado, né, e principalmente a partir da postura dos Bolsonaro, especificamente do deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, quando vem a questão do tarifaço, o tarifaço prejudica, sim, setores importantes da economia do Brasil, mas ele também traz reflexos, né, para a economia dos Estados Unidos, que depende de muitos produtos exportados pelo Brasil. Na sua avaliação, há um limite de Donald Trump para escalar essa crise, né? Podem vir mais sanções econômicas, ou também, uma pergunta que cabe é possível prever as ações de Trump? O Trump de fato, né, Fritz, ele é muito imprevisível, né? É um sujeito megalomaníaco, já de fato lá no próprio Estados Unidos ele tem uma postura autocrática, né? Cada vez mais está ficando isso muito claro, né? Com a sua postura em relação à questão do judiciário, que praticamente muito fraco, né? A própria Suprema Corte tem aceitado as imposições de Donald Trump. Achei interessante, li alguns dias atrás que as tentativas de juízes de instâncias inferiores agora são barradas pela própria Suprema Corte. Não podem mais interferir nas decisões, principalmente nos decretos, que tem sido a marca do Donald Trump nesse governo 2.0. E o que também é importante chamar a atenção, o próprio Congresso norte-americano está imobilizado em relação às próprias ações de Trump. E voltando à questão do Brasil, né? Tanto o Eduardo Bolsonaro quanto o próprio neto, né, do nosso ex-presidente, o Paulo Figueiredo, que foram, evidentemente, estão ligados a esse movimento, né, relativo ao tarifaço, da própria lei contra o Alexandre de Moraes, que pode também agora afetar o Barroso, que pode também em relação ao próprio Dino. Então, o que eu posso dizer? É difícil prever, é uma imprevisibilidade em relação às ações de Donald Trump. Acho que a palavra que é mágica nesse cenário é de impasse e incerteza, né? Porque a escalada, de fato, pode aumentar, né? Porque até as próprias declarações do Eduardo Bolsonaro vêm nesse sentido, que ele não está satisfeito com o que está acontecendo. E os próprios setores da nossa economia, isso é uma coisa interessante, né, Fritz? Desculpa até interrompê-lo. Diferentemente do México, do Canadá, que houve um consenso dentro do país interno, uma consolidação interna contra as ações dos Estados Unidos,
até um forte repúdio à ação de Donald Trump no Canadá e principalmente no México, aqui no Brasil está dividido. A gente pode perceber até nas pesquisas de pessoas que consideram que Lula tem responsabilidade sobre esse tarifaço. Então veja que não é nem consensual, até diante da nossa elite política e econômica, relativa a esse tarifaço. Então fica difícil de prever o que vai acontecer, né? Sim, mas há uma possibilidade de prejuízo interno nos Estados Unidos. Sem dúvida, sem dúvida. Eles consomem muitos dos nossos produtos, né? Principalmente o nosso suco de laranja, né? A gente exporta muita laranja e eles consomem muito o suco de laranja. Então isso já vai, por exemplo, pesar no dia a dia, na manhã do cidadão norte-americano. A questão da nossa carne, exportamos também muita carne para o mercado norte-americano. Isso também já vai afetar o dia a dia do norte-americano. E veja, o próprio café também, que a gente exporta também em grande quantidade para os Estados Unidos, embora nós tenhamos também outros competidores nesse sentido, nesse mercado norte-americano. Mas é interessante, né, que esses produtos são produtos que os americanos consomem em grande quantidade, principalmente a nossa carne. E, evidentemente, esse tarifaço que ele tem não só imposto ao Brasil, mas também aos outros países, já estão dando sinais dentro da própria economia norte-americana de aumento da própria inflação, né? Então isso já está... E a popularidade do Trump também não, ela tem sido corroída aos poucos, mas tem sido corroída, né? Com certeza, muito corroída, né? Muito corroída. E até salta os olhos, né? Que ele tem dito isso de uma forma muito insistente, que são os melhores meses de um governo nos Estados Unidos, do melhor presidente dos Estados Unidos. Ele até tem essa imagem de rotulá-lo como uma das grandes lideranças dos Estados Unidos. Até uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção, né, Fritz? No primeiro mandato dele, ele se cercou de republicanos, mas que tinham um perfil bastante tecnocrata, mas não eram fiéis, leais a Donald Trump, né? Nesse segundo governo, nesse Donald Trump 2.0, diferente do 1.0, ele não se cercou de muitas figuras do Partido Republicano. Ele se cercou de pessoas fiéis, leais e que dizem amém o que Donald Trump quer. Então essa é a grande diferença essencial, né, do primeiro para esse segundo mandato. Ele aprendeu muito em relação ao primeiro mandato, como funciona a máquina norte-americana, aprendeu, entre aspas, com os erros, né, do primeiro governo, e agora praticamente todas as figuras ali dizem amém, né? E isso são sinais de despotismo, né? Porque no despotismo você só busca bajular e agradar quem governa, não é verdade? Sim. Professor, embora o argumento mais destacado, né, para essa ofensiva de Donald Trump no governo norte-americano, que se vincula à defesa do Bolsonaro, né, dos golpistas de 8 de janeiro, há também uma questão que está presente, que é a regulação das chamadas Big Techs, né, as empresas de alta tecnologia da informação, como Meta, Apple, Amazon, né, e que eles classificam, né, e aí o discurso norte-americano se junta com o discurso da extrema-direita no Brasil, sobre que essa regulamentação seria um atentado à liberdade de expressão, né? Também tem o caso do PIX, que foi criticado, né? E sabe-se que o PIX prejudica as empresas de crédito dos Estados Unidos, né? Então, é possível entender que os interesses, né, do governo norte-americano em algum momento se alia aos interesses dessa extrema-direita no Brasil? Ah, com certeza, Fritz. Não tem como negar isso. Eu acho que existe até uma extrema-direita mundial, né, que reúne a extrema-direita norte-americana, brasileira e a europeia, até aqui também próximo da Argentina. Então, é um movimento global, de fato. E em relação a esses aspectos que foram destacados, na minha leitura, na minha concepção, Bolsonaro e os próprios envolvidos do 8 de janeiro, na verdade é só um mascaramento dessa realidade, desses interesses norte-americanos, por trás, por exemplo, das Big Techs, por trás em relação à questão do PIX, né? Então, na verdade, claro, ele usa como roupagem essa defesa da liberdade de expressão e principalmente de defender Jair Messias Bolsonaro, que faz parte dessa extrema-direita global, mas ao mesmo tempo, claro, o que interessa? Os próprios interesses econômicos das Big Techs e os próprios interesses econômicos do governo norte-americano, né? Mas é aquilo que eu às vezes gosto de dizer muito, Fritz. A política é um teatro da ilusão, né? Você tenta iludir
quais são, de fato, as suas reais intenções. Eu falo muito isso para os meus alunos, né? Existe o discurso oficial e o discurso oficioso. O discurso oficial, ele está falando que é o Bolsonaro, está querendo defender o Bolsonaro que está sendo alvo de perseguição do sistema judiciário brasileiro, né? Mas qual que é o discurso oficioso, que está por trás das intenções? Realmente, essa questão dos interesses econômicos, das próprias Big Techs. Eles não querem que haja legislação do próprio ordenamento jurídico brasileiro em relação a isso. Aliás, nos Estados Unidos também há uma dificuldade, né, da questão da regulamentação, pelo que eu li. Não há uma regulamentação muito clara nos Estados Unidos, diferente da Europa. Na verdade, o Brasil está procurando um modelo mais europeu, que busca ser mais rígido, né, na fiscalização. Sim, o Brasil praticamente reproduz a lógica europeia, né? Ele quer mais ou menos ter também a mesma ideia de regulação em relação a muitos pontos, principalmente essa questão que, vez ou outra, sempre está retornando, a questão das fake news, né? Que é um ponto muito sensível. Até na próxima eleição, né, no ano que vem, vai ter um peso muito significativo essa questão das fake news, que já foram utilizadas nas últimas eleições e vão cá para nós, né? A extrema-direita sabe utilizar muito bem esse recurso, né? Até curioso que eu estava lendo a respeito também de matérias relativas a isso. Nesse ano, antes do Bolsonaro estar agora preso, né, na sua própria residência, essa prisão domiciliar, eles tiveram um evento do PL em que tinham representantes da Meta presentes nesse encontro, e Bolsonaro falou, quando nós fizemos o lema, né, como que é, Deus, Pátria e família, faltava um elemento importante. Qual que era esse elemento? Da liberdade, né? Então, praticamente, você vê que toda hora a extrema-direita no Brasil, a própria bancada bolsonarista, volta com essa discussão da liberdade de expressão, né? E esse discurso que tem uma narrativa muito forte, né? Principalmente dos apoiadores, né? Você vê agora essa questão também delicada do Felca, né? O influenciador que tratou sobre a questão da adultização, né? E o discurso, a narrativa que eles tentaram vender, né? Novamente o governo brasileiro, o parlamento brasileiro, a situação que é proibir, censurar a liberdade de expressão. Então veja que, voltando àquela questão, Fritz, a extrema-direita global, eu digo que não é uma questão somente nacional, não somente dos Estados Unidos, ela praticamente faz esse discurso, ela reproduz esse discurso, né? E eu estava também lendo, né? Orbán, Bolsonaro, Trump, nos governos, né, tanto do Orbán, do próprio Bolsonaro 1.0, espero que não tenha 2.0, nunca mais tenha, né? Mas muitas das práticas são muito parecidas, são muito similares. Até a própria também forma de prática de ação política dos grupos envolvidos. Fake news, a questão das eleições, a questão de como lidar com a oposição, a questão do próprio aparelhamento do Estado. Então, existe uma cartilha que está muito bem compartilhada entre esses grupos, né? Não é coincidência, não é coincidência. Professor, como é que o senhor avalia o papel da diplomacia brasileira em toda essa crise e o papel do governo brasileiro? Inclusive do governo brasileiro, eu acrescento que algumas semanas atrás, antes do anúncio do tarifaço, havia uma disputa, né? Uma disputa de narrativa que era Lula liga para Trump, Lula não liga para Trump, né? E aí depois, quando veio, né, o tarifaço, daí muitos disseram assim, não adianta o Lula ligar, né, para o Donald Trump. Então, como o senhor avalia tanto o papel da diplomacia como o papel do governo nessa crise? Eu tenho uma frase que eu acho muito interessante, né? Que em política timing é tudo. Houve a possibilidade de ligação do Lula para o Trump? Parece que sim. Mas depois de um determinado momento, Donald Trump não iria voltar atrás e provavelmente o Lula passaria por uma situação muito similar ao que o presidente ucraniano, Zelensky, passou, né? E eu tenho quase certeza que Trump faria uma situação similar, né, em relação ao Lula, nessa ligação, uma ida de Lula a Washington, né? Então, política time é tudo. Então, Lula, acho que sabiamente soube, não ligou, não ligaria e provavelmente não vai buscar negociação direta com Donald Trump pelos canais oficiais, né?
Eu acho que o governo brasileiro agiu de forma muito correta, de forma muito prudente, de forma muito cautelosa, mas o que atrapalhou? E eu acho que esse é o ponto, esse é o principal empecilho. A nossa elite política e econômica, o nosso Congresso Nacional e a nossa própria sociedade está muito polarizada, está muito dividida. Então não houve um apoio consolidado, né, à postura do Lula. Até o empresariado, de certa forma, também não ficou tão num discurso uníssono ao governo brasileiro. Então isso também limita um pouco a própria ação do governo e da própria diplomacia brasileira. Mas eu acho que em todos os aspectos, em todo esse histórico, né, dessa relação Brasil e Estados Unidos nesse ano 2025 muito tensa, agiu de forma correta. Agiu de forma correta, preservar a nossa soberania, o próprio discurso de que não nos curvaremos aos pedidos, desejos de Donald Trump. E eu reconheço, Lula historicamente sempre foi um grande negociador, sempre foi desde o momento que ele foi líder sindical, né, e esses 3 praticamente mandatos como presidente do Brasil, né. Claro, novamente repito, né, Fritz, o que fragilizou um pouco o posicionamento do Brasil foi essa questão de não ter uma unidade, né. Esse apoio, né, da nossa elite política e econômica e da própria população. Veja as pesquisas, né? De quem é a culpa, de quem é a responsabilidade? Não atribuem somente ao Eduardo Bolsonaro, ao próprio Paulo Figueiredo, atribuem ao Lula. Até a própria Folha, não sei qual o interesse de dizer isso, diz a culpa é de Lula. Só que somando a porcentagem do Bolsonaro e somando a porcentagem do próprio filho Eduardo Bolsonaro, eles ficam maiores do que a responsabilidade do governo. Então veja que até a própria população que não tem tanto conhecimento ou tem conhecimentos muito rudimentares de relações internacionais fica indecisa, né, em relação de quem que é a culpa, de quem é a responsabilidade. Eu vi agora há pouco, né, também em relação à lei Magnitsky, né, que é praticamente então em relação ao juiz, né, Alexandre de Moraes. Também dizem, ele tem culpa ou não tem culpa, né? Então veja que até nesse sentido fica difícil, né, discutir no Brasil qualquer assunto que envolva, principalmente numa sociedade como a nossa, tão polarizada, né? E eu imagino que 2026 ainda, Fritz, não é muito relacionado ao nosso assunto, mas tangencia em relação a esse assunto, continuaremos muito polarizados, né? E o que se percebe do ponto de vista político, inclusive das chamadas lideranças mais à direita, que se dizem alternativa a Bolsonaro, o discurso da não polarização, não queremos a polarização, né? Mas é interessante porque, na verdade, polarização significa que há 2 polos antagônicos, né? Então, necessariamente haverá polos antagônicos numa disputa eleitoral. Mas, professor, uma outra questão aqui que entra bastante nesse debate sobre a concepção de soberania nacional na atualidade, né? Se a gente observar, dentre tantas ameaças, dentre tantas ofensivas do governo Donald Trump, nós temos, por exemplo, o caso Venezuela, que é mais próximo aqui, o caso mais próximo, né? Donald Trump e seu governo decidiram classificar a Venezuela como um narco-estado, né? Que é um conceito extremamente polêmico. A gente observa vários analistas internacionais, juristas, dizendo que não há elementos concretos para classificar a Venezuela como um governo né, de narcotráfico. Inclusive, o governo norte-americano está enviando tropas, né, em barcos de guerra para as águas do Caribe próximas ao país venezuelano. O governo estadunidense também já citou o Brasil, né, como fonte de tráfico de drogas, também como sendo uma espécie de centro de contrabandos diversos, citando até a rua 25 de março, lá em São Paulo. Na sua avaliação, que recados, que sinais Donald Trump envia quando, né, faz esse discurso e toma esse tipo de atitude? Interessante, voltamos àquela questão do discurso oficial e oficioso, né? Ele então acusa o governo venezuelano de ser um narco-estado, mas é interessante, né, que paralelamente a Venezuela possui muitas jazidas petrolíferas, né? Se eu não estiver enganado, me corrija, o país que possui o maior número, né? Então veja,
Então, eu posso interferir, eu posso intervir, eu posso agir nesse país e acuso ele de uma determinada coisa, mas ele evidentemente, ele pode me beneficiar demais, né? Por que eu estou dizendo isso? Os Estados Unidos sempre utilizou muito desse discurso, né? De acusar um determinado país, por exemplo. Vamos citar o caso prático, o Iraque de Saddam Hussein. O caso de Saddam Hussein, governo iraquiano, tinha armas químicas e armas nucleares. Supostas armas químicas e armas nucleares. Houve intervenção do governo norte-americano, derrubaram o Saddam Hussein, assassinaram o Saddam Hussein e tomaram, né? E ficaram ali no Iraque por bastante tempo, né? E que criou, até hoje, né? O Iraque nunca voltou a ficar normal como antes, né? E criou totalmente um sinal de instabilidade no próprio Oriente Médio, né? Então os Estados Unidos sempre utilizam muito dessa falácia, né? De acusar um país de determinada coisa, talvez não haja provas tão concretas, tão vivas em relação a essas acusações, e aí ele faz uma intervenção. Porque o que ele normalmente ele busca? Legitimidade para a sua ação militar, para a sua intervenção militar. E é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Legitimidade, coerção, né? Então você precisa criar essa questão da legitimidade para agir militarmente, né? Professor, então retomando, né, essa questão do conceito sobre soberania nacional, eu penso que a gente podia até acrescentar a questão Ucrânia, né? Trump e Vladimir Putin se reúnem e, segundo o noticiário, teriam negociado a própria repartição da Ucrânia, né? Nós temos a questão da Palestina também, em que Israel está fazendo tudo o que bem entende e não há, até agora, quem consiga barrar, né, o que já foi classificado, já há um consenso sobre o que está ocorrendo na Palestina, é um genocídio, né? Então, essa ideia sobre soberania nacional, ela está esfacelada? Sim, eu concordo. Está esfacelada. Eu acho que esse conceito de soberania ele é um conceito fluido na atualidade. Nós estamos vivendo, eu acho que, num mundo pós-westfaliano. Os conceitos que foram nascedores em Westfália, que praticamente marcaram a história das relações internacionais, desde o fim da Guerra dos 30 anos até, vamos dizer, esse século XXI, esses conceitos estão sendo modificados. Para o público mais leigo, só em rápidas palavras, esse conceito westfaliano, o que seria exatamente? Perfeito. Westfália foram os acordos, os tratados que foram feitos pós-Guerra dos 30 anos. Lembrando que a Guerra dos 30 anos, que envolveu os países europeus, e ainda não existia a Alemanha naquele período, havia interferências diretas nos países, né? Principalmente do que tange a questão da religião. Estava tendo guerra entre, então, católicos e as nascentes religiões protestantes. Então, começou essa guerra dos 30 anos lá na Europa, e qual foi o sinal dela? Cada país tem a sua soberania, cada país é autodeterminado para dizer como eu vou seguir, né? Determinar a minha religião, a minha cultura, a minha política, as minhas instituições. É nesse sentido, né, que seria essas ideias westfalianas, né? Porque Westfália, então, foi praticamente uma tradição que se manteve em todo o restante do mundo, né? Porque praticamente a civilização europeia, a civilização ocidental, praticamente a humanidade reproduziu as suas instituições, a própria questão do Estado, que é a marca hoje de que tem sempre os seus elementos essenciais do Estado, povo, território e soberania, é uma tradição europeia, que praticamente todos os estados do mundo reproduzem essa lógica. Então esse conceito de soberania ele está, evidentemente, em transformação. É importante frisar que agora nós vivemos mais ou menos a ideia da realpolitik. Os estados mais fortes, mais poderosos, mais prevalecentes do sistema internacional impõem a sua lógica. A questão, por exemplo, dos Estados Unidos nessa tensão com o Brasil, de falar, a nossa legislação deve ser imposta sobre a legislação brasileira. A questão que você acabou de citar, da Palestina e Israel. Israel é mais forte, Israel é mais poderoso. Então pode fazer o que bem entender. E essa questão também da própria divisão da Ucrânia entre Estados Unidos e Rússia, nós podemos. Por que nós podemos? Porque nós somos fortes, porque nós somos poderosos. E é isso também importante chamar a atenção de Donald Trump. Donald Trump respeita quem conversa com ele nesse mesmo tom. Então ele respeita o Vladimir Putin, mas ele não vai respeitar Zelensky. Então a própria forma de você negociar e lidar com Donald Trump deve ser também de uma forma entre poderosos, né? Ele blefa, ele tenta intimidar, você não cai no blefe, você não cai na intimidação. Professor, até sobre isso é sintomático, né? Interessante
a correspondente da Globo lá em Washington, semanas atrás, quando ela conseguiu uma palavra, né, rápida do Trump, daí ela faz a questão, mas presidente, por que o senhor está fazendo isso? O Brasil, os Estados Unidos têm superávit com o Brasil, né? Então, por que o senhor está fazendo isso? Porque eu posso, foi a frase dele. Né? Então, é bem na linha do que está falando, é a política do eu tenho mais força, então... É nesse sentido, E nessa linha, qual é o papel da ONU? A ONU pode fechar, será? Fechar e vai para casa? É talvez mais uma certidão de óbito da ONU, né? É claro que ela não vai fechar, ela é importante, mas é um sinal cada vez mais de enfraquecimento dessa instituição internacional. E devemos lembrar, né, Fritz, foi uma instituição que foi criada pelos Estados Unidos, várias instituições que foram criadas pelos Estados Unidos no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, e essas instituições que praticamente estão em xeque, né? A credibilidade, a legitimidade muito questionadas. Eu citei no início da nossa conversa o FMI e o Banco Mundial, que o Brasil e os próprios países dos BRICS pedem revisão e uma reestruturação dessas organizações. Mas o que nós estamos vivendo hoje? A lei dos mais fortes, os mais fortes predominando, né? A Rússia em relação à Ucrânia, os Estados Unidos com esse tarifaço praticamente em todo o mundo, e é um pouco do declínio do multilateralismo, do direito internacional, das instituições internacionais. Então nós estamos vivendo nesse ano 2025 um pouco desse declínio, né? Dessa marca que praticamente era a marca do sistema internacional, né? Que os Estados Unidos promoveu, né? Ele promovia essa ideia do multilateralismo, das instituições internacionais, do direito internacional. Nós estamos vivendo um cheque em relação a essas instituições e todos esses princípios, né? De fato. Certo. Muito obrigado, professor José Renato, né, por ter participado do Ponto de Pauta de hoje, compartilhando conosco sua visão e suas informações, né, com o público aqui da Sedufsm sobre esse tema tão relevante, que é a situação internacional, o conceito de soberania, né, na atualidade. Agradeço pelo convite, espero ter contribuído miseravelmente com as análises aqui. Obrigado, valeu. Obrigado. Assim encerramos aqui o nosso Ponto de Pauta de hoje, que contou com a participação do professor do Departamento de Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSM, José Renato Ferraz da Silveira. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço sedufsm.org.br é o endereço do nosso site. Obrigado pela audiência e até a próxima.